Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. No vídeo de hoje eu contarei as minhas opiniões de Kaze no Tani no Nausicaa, ou Nausicaa do Vale do Vento. Este que se trata de um mangá clássico criado pelo monstro sagrado Hayao Miyazaki. O universo da obra é politicamente e filosoficamente complexo. Muitas coisas são altamente interpretativas, fora que não é possível traçar exatamente em qual ano ou época se passa a história. Faltam detalhes e explicações que nunca teremos. Apesar de Nausicaa ser um mangá de ação-aventura num mundo de fantasia, eu vejo elementos distópicos, futuristas e até um pouco de sci-fi. Na forma que eu interpretei a obra, eu vejo Nausicaa se passando milênios após a nossa época atual. O início do universo de Nausicaa ocorre na fundação de um grupo chamado Civilização Industrial. Na história é contada que essa civilização, que até então era pequena e estava concentrada num pequeno ponto, rapidamente se expandiu em poucos séculos para todo o mundo. Só que durante essa expansão, essa civilização também foi se desenvolvendo, incluindo tecnologicamente. Só que seus atos eram um tanto quanto danosos para a natureza. Eles extraíram as riquezas do solo, poluíram o ar e manipularam biologicamente as formas de vida. 1000 anos após a sua fundação, essa civilização finalmente atingiu o seu apogeu, possuindo uma vasta riqueza intelectual e tecnológica. Mas como previsto, após o auge, sempre vem a queda. E a ruína dessa civilização veio numa catástrofe que ficou conhecida como os 7 Dias de Fogo. A tragédia foi causada por criaturas humanoides que são chamadas de deuses guerreiros. Em apenas 7 dias, eles destruíram o mundo. Os danos foram irreparáveis. Muitos conhecimentos e tecnologias de ponta dessa civilização foram perdidas. O planeta ficou quase todo devastado e essa civilização nunca mais se reergueu novamente. Obviamente foi uma época bastante conturbada para o resto da humanidade, mas como sempre, eles sobreviveram. Com o passar dos anos, novamente a humanidade foi se agrupando em povos de acordo com sua cultura, e é justamente aqui que começa a complexidade da geopolítica da obra. Nós podemos dizer que a história foca em 2 grandes impérios, o de Torumekia e os Principados de Doroki. Nós ainda temos pequenos povos que compõem a região periférica dos impérios. Esses são estados autônomos, mas que normalmente juraram lealdade a algum dos impérios. Nem todos são leais a um império por escolha própria. Alguns não tiveram escolha, são povos pequenos e nada podem fazer contra um estado mais poderoso. Então juram lealdade para não serem eliminados. Só que claro, isso a longo prazo cria um atrito gigantesco, porque você tem 2 impérios expansionistas e mais uma galera ali no bolo que realmente são fiéis, os que se sentem obrigados a serem fiéis e os que de vez em quando se revoltam dessa situação de subserviência, ou seja, um completo caos. Acaba que no final, todo mundo se odeia e ninguém consegue se entender. Acho que um exemplo que tivemos na vida real de algo mais ou menos semelhante foi a antiga União Soviética e Iugoslávia. Elas exerciam muito poder naquela região, só que quando chegou o dia de sua ruína, simplesmente começou a brotar povos um atrás do outro declarando independência. E com isso, o mundo testemunhou a tragédia que foi quando algumas começaram a brigar entre si. E como se já não bastasse toda essa tensão entre os povos, é claro que teria algo a mais para piorar tudo, e esse algo é chamado de Mar da Corrupção. Essa se trata de uma floresta venenosa que está em constante expansão. Literalmente surgiu todo um ecossistema gigantesco, com a presença de árvores, fungos e insetos gigantes. É impossível um ser humano ficar naquela floresta, pois ela exala um miasma mortal. Quem respirar nesse miasma rapidamente virá a óbito, e por isso a humanidade desenvolveu uma máscara. Cada povo pode tê-la em formatos diferentes, mas todas exercem a mesma função: conseguir sobreviver caso elas estejam num local com miasma. Esse é o motivo da preocupação dos humanos com o Mar da Corrupção. Os insetos gigantes não são afetados pelo miasma, mas toda vez que eles saem da floresta, eles levam consigo esporos dos fungos, que rapidamente começam a se proliferar em terras que não estão contaminadas, e dessa forma os fungos crescem, exalam miasma e a floresta venenosa vai crescendo cada vez mais. Todos os povos temem que em poucos anos toda a terra habitável será tomada pela floresta, levando a humanidade para a extinção. E é aí que chegamos à moradia de nossa protagonista.
O Vale do Vento consiste numa pequena nação que está localizada na periferia do Império de Torumachia, sendo portanto aliados, mas daquele jeito, não de uma forma muito amistosa. Cada vez mais a população vai diminuindo, já que muitos vão perecendo. Eles são um povo muito simples liderados pelo rei Jill, que infelizmente está à beira da morte. Como a nação se encontra ao lado da floresta envenenada, sua saúde se deteriorou com o passar dos anos e já não é capaz de fazer quase nada. Grande parte de suas responsabilidades foi transferida para sua filha. Apesar dele ter tido várias crianças, todas morreram. A princesa Nausicaa foi a única que conseguiu crescer e atingir a maturidade. E aqui nós entendemos o porquê da obra se chamar Nausicaa do Vale do Vento. É uma alusão ao seu local de origem. E só com isso eu não preciso contar uma sinopse, porque toda essa explicação já deixou bem claro qual rumo a obra vai tomar. É evidente que vai ocorrer um conflito entre os impérios e agora a Nausicaa vai se ver no meio de toda essa confusão, onde ela vai ter que exercer a sua responsabilidade como a princesa do Vale do Vento, além de tentar alcançar a paz entre os povos. Quanto ao enredo, eu gostei demais, e sem dúvidas é um dos pontos fortes da obra. Eu admito que no começo eu fiquei um pouco confuso, principalmente por causa do modo que a história estava sendo contada, mas com o tempo eu fui me acostumando e pude apreciar tudo. Nausicaa aborda vários temas, como as responsabilidades de um líder perante o seu povo, espiritualidade e imperialismo, dentre várias outras coisas. Mas se a gente for olhar o seu núcleo, o que mais se destaca, sem sombra de dúvidas, é o tema de respeito à natureza. E isso já fica evidente desde o início, principalmente quando você observa a forma como os fatos são apresentados e os termos usados para descrever os acontecimentos. Sempre quando você escuta sobre a extração das riquezas da natureza, poluição do ambiente, tentar brincar de Deus ao manipular os seres vivos, normalmente tudo isso traz de maneira implícita uma crítica. É até mesmo possível fazer uma associação com Kiseiju, outra obra da década de 80. Kiseiju aborda outro tema, ele fala da coexistência pacífica e mútua entre espécies diferentes, enquanto que Nausicaa aborda uma conscientização de respeito à natureza. O que há em comum em ambas as obras são as críticas às ações dos seres humanos. Kiseiju quer debater que os seres humanos não respeitam outras espécies, enquanto que Nausicaa traz a temática da gente não se importar e destruir indiscriminadamente a natureza ao nosso redor. Então, para quem gosta de obras que cutucam a raça humana, certamente ambas valem a pena serem consumidas. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre Kiseiju, eu vou deixar nos cards para quem quiser conferir depois. Nausicaa é uma obra que não tem muitos personagens. Obviamente, a princesa é quem recebe mais atenção e vai ter mais tempo de tela, mas de vez em quando os coadjuvantes também recebem alguma atenção. Nausicaa é a melhor e mais interessante personagem. Só que eu não vou falar sobre ela nesse vídeo, pois achei suas características tão interessantes que vou falar sobre ela em um vídeo dedicado. Inclusive, há certas diferenças na Nausicaa do filme e do mangá. Como o filme é uma história mais enxuta, certas características só vão aparecer no mangá. Inclusive, acho que há mais chances de alguns não gostarem da Nausicaa em certos momentos no mangá, mas no vídeo dela eu falarei mais sobre isso. Mas já adianto que ela é uma excelente líder e representa bem a sua nação, pois ela está sempre acompanhada de um planador que recebe o nome de Maeve. Ela e esse planador são praticamente unha e carne, vão estar juntos literalmente a história inteira. A Nausicaa obviamente domina o voo com maestria, algo que já é previsível. Convenhamos que seria muito irônico você morar no Vale do Vento e não souber como usar o ar a seu favor. Para quem for mais novo, ou nem tão novo assim, a animação da Nausicaa voando lembra bastante a do Aang em Avatar, com a diferença que a Nausicaa mantém o planador abaixo e o Aang era acima. Só que claro, não é a mesma coisa, já que Nausicaa é algo com tecnologia, já o Aang realmente tinha poderes. Mas não nego que a posição que eles ficam é bem semelhante. Não sei se os criadores já comentaram algo sobre, mas é possível que eles tenham pego Nausicaa como inspiração, ou em algo mais antigo. O Mestre Yupa também é alguém que merece destaque, sendo ele o famoso personagem que age como mentor. Só que algo curioso é que apesar de Yupa ocupar essa figura, a realidade é que Nausicaa é uma personagem quase que pronta entre aspas. O seu papel de mentor foi feito quando ela era mais nova. Na verdade, é até mesmo o Yupa que às vezes aprende algumas coisas novas com os outros. Mas apesar disso tudo, ele ainda ocupa aquela posição de pessoa sábia e muito respeitada.
Apesar de não aparecerem tanto, alguém que vale a pena citar é com certeza o povo do Vale do Vento, mais especificamente os personagens que ocupam a posição de dar apoio a Nausicaa ao longo da história, seja em combate ou não, principalmente o Mito. Algo curioso é que grande parte dos personagens que dão suporte a Nausicaa ao longo da história são homens com a idade já avançada, e é impressionante como eles são incrivelmente carismáticos e fica evidente a fidelidade que eles possuem diante de sua princesa. E como se não bastasse ter uma princesa interessante, a história nos entrega logo duas, com a princesa Kushana também obtendo um papel de destaque e sendo muito importante na história. E se controlem, tá? Não deixem o espírito da quinta série possuir vocês por causa desse nome. Kushana, a princesa de Torumekia, é, na minha opinião, a segunda melhor personagem da obra, só que eu não posso falar sobre ela sem dar spoiler, mas eu garanto que ela foi a personagem que mais me surpreendeu, e acho que também foi a que mais se transformou e evoluiu ao longo da história. Quanto ao mangá, ele não é longo, mas algumas páginas têm vários balões, por isso a velocidade de leitura é mediana, mas caso você seja alguém que lê rápido, é perfeitamente possível terminar tudo em um único dia. A única coisa que me incomodou um pouco durante a leitura é que nos primeiros volumes a história sofria de transições muito diretas. Uma hora estava mostrando como estava a Nausicaa e no estalar de dedos já mostrava como estava outro personagem, e aí depois já voltava para Nausicaa. Tudo muito rápido. É por esse motivo o qual eu disse no início que eu estava achando um pouco confuso, mas nos últimos volumes isso foi consertado. Ou aparece toda a situação com um personagem para depois mostrar o outro, ou eles até podem intercalar, mas ao menos a cena mostrada vai ser longa antes de trocar. Não é igual no início que aparecia um pouquinho e já trocava o polo da narrativa. A arte do mangá é simplesmente magnífica. Eu acho que junto do seu enredo são as maiores qualidades da obra. O traço dele é bem característico da época. Você bate o olho e logo percebe que é da década de 80. Acho que principalmente pelo forte contraste e presença de tons muito escuros. O que mais me agradou nas artes foi com certeza os seus cenários, principalmente das florestas. Mesmo sendo um lugar tóxico, eu acho a paisagem exuberante. As árvores e os fungos são bem detalhados, o que causa uma atmosfera um tanto quanto intimidadora, mas ainda assim eu acho muito bonito. É claro que os insetos gigantes também são figuras carimbadas da série, apesar de não aparecerem tantos assim em variedade. Todos eles têm uma capacidade destrutiva gigantesca, seja por espalharem esporos ou até pela força de ataque. Os Omo são os garotos propaganda da série, a criatura mais famosa e que mais fica marcada para aqueles que consomem a obra. Assim como nós culturalmente estamos acostumados a ouvir que o leão é o rei da selva, o mesmo vale para esse inseto. Os Omo são os reis do universo de Nausicaa, os reis dos insetos, os mais poderosos. E suas características são realmente impressionantes. São gigantes em um mundo de insetos gigantes, então só com isso já dá para ter uma ideia do seu tamanho colossal. Uma coisa que também marca muito o telespectador é que eles possuem vários olhos, e a cor desse olho muda de acordo com o estado atual do Omo. Se estiverem com raiva, os olhos ficam vermelhos, então acaba sendo sinistro quando você vê ao horizonte inúmeros pontos vermelhos, pois você já sabe que uma horda enfurecida está a caminho e eles vão destruir tudo que está pelo caminho. Inclusive fica aí um aviso para os mais sensíveis. Quem tem pavor ou nojo de inseto, talvez Nausicaa não seja uma obra muito recomendada. Para aqueles que pretendem ler o mangá, fiquem atentos aos detalhes dos cenários, pois como disse lá no início, muita coisa da história é interpretativa, então os cenários catastróficos ajudam a contar a história. Inclusive foi por causa do cenário que eu acho que a história se passa num futuro distante, principalmente pela presença dos restos de deuses guerreiros que estão espalhados pelo mundo. Apesar de serem só fósseis e nunca mais avistaram um vivo, acaba sendo bem interessante, sendo eles vitais para entender algumas coisas, mas também não posso falar sem dar spoiler. Outro destaque do mangá vai para suas aeronaves, que é o principal veículo de transporte da história, talvez por herança das tecnologias antigas ou simplesmente por conveniência, já que muitos solos estão contaminados, viajar pelo ar acaba sendo uma rota segura se souber por onde ir, é claro. O design das aeronaves são bem legais e aparecem em números diferentes ao longo de todo o mangá. Até existem alguns combates terrestres, mas a maioria das batalhas ocorrem no ar. É até por isso que eu falei no início que vi uns certos elementos de sci-fi. Apesar de não serem aeronaves que fazem coisas inacreditáveis, dá pra perceber que existe um certo grau elevado nas tecnologias, principalmente quando você vê uma espécie de jarro voador. Chega até a ser um pouco cômico.
Quanto à adaptação, o filme de Nausicaa foi lançado em 1984. Pois é, ano que vem a animação completa 40 anos. Como o tempo passa. Falar de qualidade nesse filme é basicamente redundância. Apesar de ainda não ser o estúdio Ghibli, a alma do estúdio está ali. O visual, os sons, dublagem, animação, toda a parte técnica é impecável. Eu sempre fico surpreso quando vejo essas animações antigas. A fluidez e naturalidade dos movimentos é sempre algo que me impressiona. Não existe nenhuma inconstância. Do início ao fim, o padrão de qualidade da animação se mantém. Apesar dos traços serem praticamente idênticos ao do mangá, eu prefiro a animação. E digo isso pelos motivos mais comuns. A coloração ajuda demais a você entender a paleta de cores naquele universo. Inclusive, a coloração me chama a atenção, porque tirando a parte de maquinários e essas coisas mais tecnológicas, tudo tem cores bem vivas. O Vale do Vento, a vegetação, tudo fica muito bonito. Os insetos também, principalmente os fluidos que eles soltam, a aparência deles. É tudo uma primazia. Mas é claro que nem tudo é perfeito. Eu vejo um problema em Nausicaa, mas aí a culpa nem é do filme. Não havia nada que se possa fazer quanto a isso. O filme é de 1984, sendo que o mangá de Nausicaa começou em 1982 e terminou em 1994. Ou seja, quando o filme saiu, a história ainda não estava finalizada, e por causa disso, o filme não é totalmente fiel ao mangá. É algo chato, eu sei, mas não tinha o que fazer. Pior é hoje em dia que tem obra que já acabou, um estúdio pega para adaptar, não é fiel e ainda por cima piora a história. É o cúmulo do absurdo, mas enfim. Só que olhem pelo lado bom, eles não mudaram a história de Nausicaa, eles omitiram algumas coisas e adicionaram outras, tanto que o final do filme realmente está no mangá, com a diferença que a história continua depois dali. Então eles basicamente fizeram o certo. Já que a história estava inacabada, eles fizeram pequenas alterações que permitiram ao filme ter um final fechado. Só que infelizmente não dá para eu dizer para vocês continuarem de tal parte do mangá, porque as alterações, apesar de leves, impactam consideravelmente a narrativa. Ou seja, se você gostou muito do filme e quer ler o mangá, vai ter que ler do início. Se você começar a ler de onde acaba o filme, você não vai entender algumas coisas. Em resumo, Nausicaa é um clássico absoluto. Para quem é fã de obras da Ghibli e não conhece esse filme por ter sido feito antes da criação do estúdio, dê uma chance que com certeza você não vai se arrepender. Mesmo sendo uma obra de 1982, há temas que ainda são muito atuais, e ele tem uma riqueza artística e filosófica que por si só já compensa o seu consumo. Lembrando que Nausicaa está sendo publicado pela JBC aqui no Brasil, então caso goste e queira apoiar a obra, considere comprar. Se gostou desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos. Daqui a alguns dias eu contarei como terminou a história da Nausicaa. Agradeço a todos que assistiram até aqui.